Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre fios e cabos elétricos, suas cores e suas respectivas bitolas. Isso quer dizer, suas respectivas espessuras. Os cabos elétricos, eles são diferenciados pelas cores das suas capas. Internamente, ele não tem aí muita diferença, principalmente os cabos que nós utilizamos nas instalações residenciais. Então eles são basicamente compostos por cobre, são cabos de cobre. Só que as cores dos cabos não servem para ser bonitinho. As cores elas não servem aí para combinar com o eletroduto ou combinar aí com a sua roupa. Basicamente as cores elas servem para dar identificação aos cabos e basicamente para dar segurança na hora de realizar uma instalação, na hora de realizar uma manutenção e facilita muito a vida de quem está instalando. As cores dos cabos elétricos, eles são normativos, então eles são obrigatórios. Então quer dizer que eu não posso, por exemplo, utilizar para uma fase o cabo azul. Calma lá. Vamos entender primeiramente sobre as cores. No mercado, nós vamos encontrar diversas cores de cabo. E o que nós temos basicamente numa instalação? Nós temos a fase, nós temos o neutro e nós temos o terra. O que a norma fala? Que cabo de neutro, o neutro da instalação, obrigatoriamente ele deve ser feito na cor azul. Não posso utilizar nenhuma outra cor para a instalação de neutro. E o terra, obrigatoriamente eu tenho que utilizar o cabo verde ou o cabo verde com uma fitinha amarela que compõe aí esse cabo. As demais cores, elas vão servir para fazer a instalação da fase, para fazer a saída lá do disjuntor, distribuindo para as tomadas, para o interruptor, para, enfim, todos os pontos. Então, deixar claro, nunca utilize em uma instalação nova, uma instalação ou em uma reforma, não trabalhe com cores diversas, tanto para o neutro quanto para o terra. A fase ela pode ser vermelha, a fase ela pode ser branca, ela pode ser cinza, ela pode ser preto, enfim, todas as outras cores são destinadas aí para a fase. E obrigatoriamente devemos seguir a cor azul, lembrando, para neutro, e a cor verde para o terra. Isso vai dar aí muita segurança e muito profissionalismo para o seu trabalho. Mas para quem vai trabalhar com manutenção, eu sei que muitas vezes é difícil você, por exemplo, precisar de 1 metro de cabo e você ter que correr atrás de um cabo específico daquela cor. Então, se o cliente ele te chamar, olha, eu preciso fazer uma manutenção, instalação de uma outra tomada, eu tenho aqui a cor azul, por exemplo, que sobrou aí de uma reforma ou que sobrou na hora da construção e eu preciso passar uma fase com esse cabo azul. Tenha calma, tenha paciência, não vá abandonar o serviço, tampouco vai querer que o cliente compre lá um rolo de cabo vermelho para você usar 1 metrinho aí para fazer essa identificação. O que você deve ter é um pouquinho de jogo de cintura. Mas é muito importante que você deixe identificado esse cabeamento. Você vai utilizar, por exemplo, para fazer um trechinho aí, tem um cabo azul que você vai ligar a fase. Então compre ou peça para o seu cliente comprar fita isolante para fazer a identificação desse cabo. E aí na ponta dele, aí no encontro, seja na tomada, seja ali no quadro juntor, você passa essa fita isolante em cima dessa capa colorida para você identificar o que é fase e o que é neutro e o que é terra. No futuro, uma possível aí outra manutenção vai facilitar a sua vida, vai dar mais segurança para quem está morando na casa,
porque geralmente as pessoas gostam ou são acometidas aí por imprevistos, onde ela própria vai ter que fazer a manutenção. Então ela facilmente vai conseguir identificar o que é fase, o que é neutro e o que é terra. Tá? Só lembrando aqui, né, apesar da identificação, independente do tipo de instalação, tipo de reforma que você vai fazer, sempre trabalhar com o disjuntor desligado. Seja ele de um circuito específico, seja ele da casa inteira. Sempre, nunca trabalhar com a rede energizada para fazer uma manutenção ou para fazer uma instalação. Tá? Isso traz risco para a sua segurança, isso traz risco para a sua vida. Bom, bitola de cabo, seção. Qual que é a seção do cabo? A seção nada mais é do que a espessura do cabo que você vai utilizar na instalação. Uma casa, uma residência, usam várias espessuras de cabo e isso vai de acordo com o tipo de circuito. O que a norma fala? O que a norma determina? Que cabos mínimos de uma instalação elétrica são cabos de 1,5 milímetros quadrados e são destinados exclusivo para iluminação. E isso é uma seção mínima, tá? Espessura mínima 1,5 milímetros quadrados para iluminação. Dependendo do cálculo da iluminação, será necessária a utilização de cabos mais grossos, mas isso vai depender do tipo e da quantidade de iluminação que você vai utilizar. Então, seção mínima para energia elétrica residencial, 1,5 milímetro, e específico para iluminação. Agora, para as tomadas, a seção, a bitola mínima para o cabo, é de 2,5 milímetros quadrados. Seção mínima, gente, não é regra. Ah, eu vou fazer uma tomada, então eu vou utilizar cabo de 2,5. Não, pera lá. Nós temos que fazer o cálculo e achar qual que é a demanda para podermos utilizarmos a bitola correta desse cabo. Então tá, seção mínima de 1,5 milímetros quadrados para iluminação, seção mínima de 2,5 milímetros quadrados para tomada, e aí de acordo com a demanda, de acordo com os aparelhos, essa bitola vai subindo. Por exemplo, o chuveiro, geralmente em uma casa, o chuveiro ele demanda cabos mais grossos, cabos com bitola, com seção maior. Por quê? Porque é um aparelho que vai demandar mais energia elétrica. Então, dependendo dos casos, um chuveiro vai precisar de um cabo de 4 milímetros quadrados, de um cabo de 6 milímetros quadrados, dependendo até do porte do chuveiro, cabos elétricos de 10 milímetros quadrados. São cabos mais grossos, são cabos mais caros, mas que vai atender à demanda. Legal? Mais para frente, conforme nós vamos fluindo com as aulas, você vai aprender a calcular essa seção. Isso vai variar muito de casa para casa, mas você com um cálculo correto, com o tipo de aparelho em mãos que vai ser utilizado, você vai ver que a instalação ela vai ficar perfeita. Beleza? Não se esqueçam que toda aula tem um material de apoio para download. Se for necessário, volte à aula, assista a ela novamente, siga o passo a passo. Você vai ver que você vai ter total condições de fazer uma instalação elétrica perfeita, de cabo a rabo, do começo ao fim. Beleza? Prazer em revê-lo. Te espero na próxima aula.